É isso, Rogério. É sempre um prazer ouvi-lo também. Eu, general, tenho acompanhado aí a baixa repercussão que houve em torno de um evento na Turquia no início desse mês entre as inteligências da Rússia e dos Estados Unidos da América, quando alguns especialistas, né, apontam que ali foi decidido o futuro de Volodymyr Zelensky. E depois desse encontro, que inclusive foi abafado pelo episódio na Polônia, a imprensa já começou a dar os primeiros sinais de que irá jogar o Volodymyr Zelensky aos leões, né, quando ele já foi praticamente visto como o culpado por um grande problema de informação que poderia ser responsável por uma escalada culminando com o uso de armas nucleares, entre outras coisas. E esse tem sido o desenho feito por alguns que acompanham atentamente os movimentos dos serviços de inteligência. Eu gostaria de saber do senhor se, diante dessa dificuldade que os países europeus estão encontrando para que possam oferecer apoio à Ucrânia. E isso não é apenas uma questão bélica. Sabemos que as economias aqui na Europa estão seriamente ameaçadas e o alto custo de energia elétrica e até a ameaça de abastecimento é uma realidade. Para além disso, uma disputa recente entre as indústrias europeias e norte-americanas em torno dos subsídios norte-americanos aos automóveis também já provoca uma cisão perigosa para a existência da própria NATO. O senhor acredita que o futuro de Volodymyr Zelensky tenha sido traçado ali nesse encontro das inteligências que aconteceu na Turquia no início desse mês? Eu não sou um grande adepto de especular nessa área. Eu penso que teve muita importância também a ida do Sr. Jack Sullivan, na mesma altura, um bocadinho antes, não é? A Kiev. Não sei o que é que... Há quem diga também que ele foi aconselhar o Sr. Zelensky a negociar. Por outro lado, também já ouvi a versão que estava a relatar de ter havido um entendimento entre os serviços de informações americanos e os serviços de informações russos em relação exatamente ao futuro daquela área. Por outro lado, também a parte europeia começa a fragmentar, digamos assim, de acordo com diferentes interesses que vão aparecendo. Mas note-se que, por exemplo, o Reino Unido continua muito firme e muito insistente no apoio ao Sr. Zelensky, que a Polónia, idem aspas, também, a mesma coisa, e os países bálticos continuam em força. Há um ditado que diz que aqueles que viram a casaca são normalmente depois os mais acerrados contra os antigos aliados. É como as pessoas que deixam de fumar viram antitabagistas mais acirrados também que os não fumadores que nunca fumaram. Mas aqueles que deixaram de fumar depois ficam mesmo contra as pessoas que fumam. Aqui é um bocado assim, aqueles que eram do antigo Pacto de Varsóvia, a gente vê que agora são precisamente aqueles que estão mais acesos, sobretudo os países bálticos. Porquê? Temos que ter a noção, foram os grandes derrotados, eram nazis, alinharam quase incondicionalmente com os nazis. A Europa tem este problema que é, quanto a mim, também um problema ético. Porque, por mais que tente negar, é de tal maneira óbvio, ou são de tal maneira óbvias as nuances nazis do regime ucraniano, que já não se consegue negar essa característica.
são os militares que usam símbolos de todo o tipo, são as atitudes que têm, é até o próprio esquema político que se vive neste momento, o regime político que se vive na Ucrânia, com o silenciamento de toda uma eventual oposição, sempre com a desculpa que é a guerra e que eles são traidores, mas na prática estão cada vez mais isolados contra o resto da população. Toda a imprensa controladíssima. Não nego que não seja a mesma coisa do outro lado, mas se calhar não tão intensamente. Temos que ter essa noção, não é? O que se passa na Ucrânia é perfeitamente... E a Europa, que é uma área de democracia, está também já a começar a cair nessa tentação. Repare, no Parlamento Europeu, e é no Parlamento Europeu, tem havido, digamos assim, um bullying aos deputados do Parlamento Europeu que votaram contra a resolução que dizia que a Rússia era um Estado protetor do terrorismo. Os deputados que votaram contra, a seguir foram beneficiados com uma série de ameaças. Isto já se passa ao nível europeu. Portanto, o vírus está a espalhar-se. É como o Covid. A questão aqui também, a nível da liberdade de informação em Portugal, por exemplo, é o Facebook, as redes sociais. Temos que ter muito cuidado, porque silenciam-nos se falamos demais. Como dizia o meu camarada, eu só posso falar para os à vontade para os blogs, para a imprensa estrangeira, porque aqui em Portugal, se digo estas coisas, no dia a seguir, além de receber 500 telefonemas a ameaçar-me e insultos nas redes sociais, sou a seguir também perseguido, de certa maneira, e silenciado completamente. Por alguma razão deixei de ir à televisão. Por acaso, ultimamente voltaram a contactar, mas houve uma altura que eu disse que não iria, porque me estava a desagradar a coisa. A seguir disse segunda vez que não ia, disse terceira vez que não ia e nunca mais fui. Pronto, é tão simples como isso. E os meus camaradas que vão e que não alinham muito no discurso oficial são postos fora das horas de grande audiência. Um dos meus camaradas é à meia-noite e meia e o outro é de manhã, mas já no prime time estão os adeptos do discurso oficial. Só esses é que falam no prime time, porque os outros não podem. É um bocado assim, e portanto não tínhamos ilusões. Há coisas que não passam, com a desculpa que não são oficiais. No entanto, todos os dias temos que ouvir nas diferentes canais o discurso do Sr. Zelensky. Todos os dias. No entanto, nunca ouvi dizer, por exemplo, os bombardeamentos de Donetsk. Não se fala. Dos prisioneiros fuzilados. Não se fala. Ou fala-se o mínimo possível e a horas em que ninguém ouça. De maneira que isto é aqui em Portugal que até podemos dizer, temos liberdade, pelo menos institucionalizada. Mas o que é facto é que por essa Europa fora se torna já difícil e, portanto, daí, eticamente, a Europa também tem esse problema. Está a apoiar o regime nazi. Vai-me também fazer muita confusão ver Israel a fornecer, por exemplo, armas à Ucrânia. Quer dizer, os ditos bandeiristas, né, os adeptos do Bandera, o Bandera foi um assassino e, no entanto, agora é um herói nacional. Isto é significativo, não é? Acho eu, mas pronto, quem sou eu no meio disto?